Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje já trocar uma ideia sobre o GCRA, o Fiagro aí da Galápagos. Vamos conversar um pouco aí sobre esse fundo, ver como é que ele tá, dar uma olhada, né? Esse fundo passou por emissão aí já tem uns meses e vem se organizando, né? Terminando a alocação dos recursos. A gente tem aqui, pagou 1,20, já tem 3 meses que ele paga esse patamar de 1,20, que dá um yield em relação à cota de R$ 100 de 14,5%, são 5.300 cotistas, está crescendo bem devagarinho, diga-se de passagem. As taxas dele aqui, lembrando que a taxa de performance ainda está isenta, se não me engano, 61 milhões no fundo pequenininho e patrimonial 98. A cota está rodeando esse valor, está bem próximo do patrimonial desse fundo. Alguns pontos que a gente tem que trazer aqui. O fundo começou em agosto de 21, primeiro fiagro que a gente teve, pagou o seu 1,20. Ele coloca, né, com alguns comentários a respeito da deflação, que já foi, né, em outubro a gente já viu inflação e tudo indica que a gente vai ver o IPCA finalizando o ano com um valor de 5,82, que é a previsão aí do Focus, né, do Banco Central. E ele traz, né, que o retorno do índice ajuda, né, a patamar da carteira que tem IPCA. Lembrando, esse é um fiagro de indexador misto, ele tem IPCA e tem CDI. Claro, muito mais focado em CDI, mas tem os dois. A grande maioria dos fiagros opera aí hoje apenas com CDI. É difícil achar um fiagro com IPCA, né? Vamos seguindo. Um ponto que ele coloca um comentário bem interessante é o seguinte: o comitê, a respeito de Selic, que o comitê sinalizou que retomaria o aperto da política monetária caso necessário, o que, somado à preocupação com a situação fiscal do país, fez com que a curva de juros passasse a especificar uma possibilidade de novas altas no ano de 23. E fora toda a bagunça que deu de política aí nesses últimos dias, tudo indica que teremos aí possíveis aumentos da Selic, né? É engraçado, você vê que em 15 dias tudo mudou, né? Acho que vocês lembram de alguns vídeos que eu gravei no final do mês passado, no início desse mês também, onde em alguns relatórios era comentado um possível corte da Selic no meio do ano e tal. Esse possível corte já foi pro beleléu, né, digamos assim. Acho que dificilmente a gente vai ver corte da Selic nesse ano de 23. Durante o mês eles fizeram uma alocação, compraram um CRA aqui de R$ 2 milhões. Esse CRA da cauda aqui, CDI mais 4,25. Setor sucroalcooleiro, né? Açúcar e etanol. E ele comenta um pouco sobre o setor de garantias aí. Também teve aumento da posição do CRA Castilhos, no Cocari e só. O fundo encerrou o mês aí 61% CDI, em linha com o mês passado, e 39% IPCA. Taxas boas, né? CDI mais 5,75, IPCA mais 9,49. Tá com 6,8% em caixa, que já tem aí destinamento carimbado, né? Já vai ser utilizado. Então, possivelmente no próximo mês ou no outro, a gente já vai ver esse fundo aí 100% alocado. E aí a gente fica aguardando um momento de uma possível emissão, né? De mais uma emissão. Vamos ver, o mercado não tá muito bom para isso, não tá muito interessante, mas quem sabe aí com o IPCA já voltando, os rendimentos melhorando um pouquinho e tal. Fiagro a gente sabe que está num hype danado, a grande maioria dos fiagros sendo negociado com ágios grandes. Esse é um que não está com ágio absurdo, então pode ser que, né, a galera que está louca atrás de fiagro veja esse fundo como uma oportunidade e a cota deu uma andada. Vamos acompanhar. Como eu falei, é difícil achar fiagro que não esteja sendo negociado abaixo de 1,05 do VP, né? Aqui algo novo no relatório que não tinha, que é um panorama setorial. Não vou passar muito por isso, galera, só alguns pontos. Como todos os fiagros, né, ficam falando de soja, milho, algodão, não sei o que, pererê, pererê, parará. Enfim, eu acho que seria mais legal ficar falando das operações em carteira, como é que elas estão, como é que tá a saúde das operações, do que ficar falando desses números, né?
Enfim, quem quiser dar uma lida, dar uma pausa e tal, eu não vou passar tanto, não. Pegar só o que é destaque, né? Por exemplo, milho, né? O volume exportado em outubro foi 300% superior à relação ao mesmo período do ano passado. Bem alto, hein? Açúcar e etanol tiveram aí alta nos preços durante setembro e a tendência é que nos próximos meses continue subindo. E a chuva atrapalhou um pouco a moagem da cana, né? Pecuária, também uma alta fortíssima em relação ao ano passado, 129%. Fertilizantes, isso aqui é um ponto de atenção por conta da guerra lá com a Rússia e a Ucrânia. Isso travou um pouco as exportações, mas a gente vê que o preço, as importações no caso, né? A gente vê que o preço subiu bem nesse ano de 21, desde o início do ano de 21, estourou a guerra, foi subindo, e agora já começou a cair, isso é bom, é um ponto interessante. Vamos acompanhar, ver se esse preço continua caindo. A gente vai acompanhando, né? Aqui, as movimentações em carteira, alocação spread em linha com o mês anterior, né? Bastante alocado em CDI, um foco bem maior em CDI, né? Do que IPCA. DRE do mês, eu diria que as receitas CRA não são tão impactadas assim pela deflação, né? Mas a tendência é que nos últimos 3 meses vieram nesse patamar aqui, mas nos próximos meses a tendência é que comece a ganhar mais corpo. Um outro ponto legal é que o fundo teve um resultado de 1,29 e entregou 1,20. A reserva, que estava em 2 centavos, passou para 12. Então, mesmo durante a deflação, ele ainda conseguiu fazer reservas. Isso é bom, muito bom. Esse fundo que desde o início entregou R$18 aí de dividendos, né? Desde o zero. E temos uma média de distribuição de 1,33 nos últimos 3 meses, mantendo esse patamar de 1,20, 1,25. Parece que esse é um número meio que recorrente aí desse fundo no cenário atual. Nos próximos meses a tendência é que esse número comece a ganhar um pouco mais de corpo, né? Vamos aguardar, estou bem curioso para ver. Aqui a carteira dele já tem algumas concentrações, por isso que eu fico falando, né, que tem que fazer uma emissão. Mais uma emissão seria bom para esse fundo. Ele depois dessa última que fez, já melhorou tipo assim, em 100%, mais uma, hein, e ele melhorar ainda mais, né? Diversificação geográfica, bem diversificado. Ao contrário de um fundo de CRI, né, que o foco é São Paulo, num Fiagro a gente quer ver isso aqui, a gente quer ver ele mais pulverizado possível, né, por conta de risco climático e tal. Aqui mais um pouco de indexador e spread, a gente já comentou sobre isso. Exposição para o setor, ele é um dos Fiagros mais diversificados que a gente tem também, né? Ele, o Rura, ele e o Rura, se não me engano, são os dois mais bem diversificados. Os outros não, os outros são muito nichados, digamos assim, né? O caixa de 7%, que já tem destinação. Só série sênior e única. E a exposição para o devedor a gente consegue ver aqui, como eu comentei, tem concentrações, né? Ele tem que trabalhar para reduzir isso aí. A liquidez aí fica naquela, né? Vai e vem, ainda não é uma liquidez muito boa. Outro ponto que, né, que contribui com uma possível emissão. O número de cotistas vem crescendo aí timidamente, né? Vai crescendo um pouquinho de mês em mês, mas tá indo. Esse último mês aí cresceu 200 cotistas, né? Menos aí, algo próximo de um pouquinho menos de 10%. Tá indo, galera, tá indo. Tem que ter paciência, né? Aquela coisa, se ele fizer uma oferta, se ele entrar no hype, né, nos Fiagros e fizer uma oferta pública, ele pode, tipo, dobrar o número de cotistas, né, dependendo do que acontecer. Mas como ele não está no hype, né, esse hype todo de mercado, vai acabar que ele vai ficar um crescimento mais devagar. Mas, como eu disse, se entrar no hype, aí vai embora, facilmente. Aqui, o novo investimento. E a carteira dele a gente já conhece, né, pessoal? Vocês já acompanham esse fundo, a gente faz um acompanhamento mensal aí. Já comentei sobre a carteira dele. Eu gosto bastante das garantias que ele tem, bastante garantia real. E no mais, é isso que tem para comentar sobre o GCRA. O mês meio paradão, né? Não teve tanta movimentação assim. Mas o fundo tá aí, tem muito potencial, é um fundo pequeno, é aquele tipo de fundo que eu falo com vocês que você tem que comprar a ideia do gestor, tem que de fato falar, vou comprar esse cara aqui e vamos junto, né? Porque é um fundo pequeno, tem problema de liquidez, não é tão diversificado, mas tem muito potencial, tanto
o GCRA quanto o GCRI. Os dois têm a mesma característica de ser fundos pequenos, mas que com potencial muito grande para o futuro. Então, vamos acompanhar. Qualquer novidade, traga aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Fui!